Jesus foi um homem normal. Mas aí você deve estar pensando, Jadiel, mas Jesus, ele fazia milagres, ele vivia no sobrenatural. Nós já falamos aqui que o sobrenatural é o natural de todo aquele que crê. Só que Jesus vivia normalmente como um filho de Deus deveria agir. E essa é a grande sacada. Por vezes a gente acha que viver o sobrenatural é ser extraordinário. Não. Viver sobrenatural é o natural de um filho de Deus. Então é normal para quem é filho de Deus, quem age como filho de Deus, curar enfermos, orar por pessoas e elas serem transformadas. Isso é normal. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é Jadiel Anacleto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre religião, ciência, tecnologia e todas as esferas que um cristão deve estar para viver a grande comissão. Então eu queria pedir para você fazer 3 coisinhas muito rápidas e muito importantes para a gente aqui desse canal, dessa plataforma, que é curtir, comentar e compartilhar. Quando você curte, chama atenção. Quando você comenta, nós temos um feedback daquilo que você está fazendo. Mas quando você compartilha, você participa dessa missão. Então, nós somos chamados para viver a grande comissão, para fazer discípulos, para influenciar pessoas. E eu quero convidar você a ajudar a gente. E talvez você já fez essa pergunta alguma vez, mas você já ouviu também, com certeza, alguém perguntar sobre o propósito de Deus para a nossa vida, qual que é o grande propósito de Deus para a gente. E a verdade é que nesse episódio eu quero dizer para você que eu descobri qual é o chamado que Deus tem para você. Simples assim. Algum tempo atrás, eu li um livro chamado O Mito do Normal. Esse livro vai dizer para a gente que normal não é aquilo que todo mundo está fazendo. Na verdade, a palavra normal tem a origem da palavra norma. E norma simboliza regra ou lei. Ou seja, normal não é aquilo que todo mundo faz, mas normal é aquilo que todo mundo deveria estar fazendo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, ele viveu uma vida extremamente normal e simples. Você vai ter um homem, ok? O Filho de Deus vem para essa terra, ele encarna um corpo de homem, ele vai para uma cidade, ele cresce lá durante anos morando num bairro e as pessoas não sabiam que ele era o próprio Deus, de tão normal que ele era. Jesus viveu uma vida comum, ordinária. E às vezes a gente é pego nessa situação de que nós queremos ser impressionantes no reino de Deus. Posso te dar uma dica? Se esforce para ser útil no reino de Deus e não impressionante. Porque impressionante é Deus te usar. E aí, Max Lucado vai escrever um livro chamado Simplesmente Jesus. E nesse livro, ele faz 25 perguntas para Maria, mãe de Jesus, aonde ele quer mostrar a humanidade de Jesus. Ou, como a gente está falando, a normalidade, a naturalidade. E eu trouxe para a gente aqui essas 25 perguntas. Então ele diz o seguinte: Maria, como que era vê-lo orar? Como que ele agia quando via outras crianças tirando sarro nas sinagogas? O que acontecia quando ele via um arco-íris? Ele falava do dilúvio? Quando ele via um cordeiro sendo levado ao matadouro, ele agia de modo diferente? Você já ouviu com um olhar distante, como se tivesse ouvido alguém que ele não podia ver? Como ele se comportava em funerais? Alguma vez ele pensou, ou você pensou, que Deus estava morando embaixo de um teto comum e ordinário? Ele já voltou para casa alguma vez com o olho roxo? Será que Jesus era espoleta? Ele teve algum amigo chamado Judas? O que é que João, o seu primo, e ele conversavam nas festas de família? Ele era um bom aluno na escola? Ele já fez para você algumas perguntas sobre as Escrituras? Enfim, todas essas perguntas, elas refletem para nós uma coisa: Jesus foi um homem normal. Mas aí você deve estar pensando, Jadiel, mas Jesus, ele fazia milagres, ele vivia no sobrenatural. Nós já falamos aqui que o sobrenatural é o natural de todo aquele que crê. Só que Jesus vivia normalmente como um filho de Deus deveria agir. E essa é a grande sacada. Por vezes a gente acha que viver o sobrenatural é ser extraordinário. Não. Viver sobrenatural é o natural de um filho de Deus. Então é normal para quem é filho de Deus, quem age como filho de Deus, curar enfermos, orar por pessoas e elas serem transformadas. Isso é normal. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É normal dos filhos de Deus eles terem uma vida com propósito e uma vida eterna, uma vida baseada no céu. E aí, esse dia eu estava fazendo um devocional com um grupo de pessoas e eu perguntei para eles o seguinte: olha, quem aqui já assistiu a série The Chosen? E aí, The Chosen é muito legal porque você tem ali a tradução de, pode ser o ou os,
E chosen pode ser tanto escolhido como escolhidos. E aí você pode traduzir do jeito que você quiser, o escolhido ou os escolhidos. E aí eu perguntei para eles, de acordo com os personagens que eles viam na série, quem era a pessoa que eles mais se identificavam. E aí alguns falaram, eu sou Tomé, então por causa da minha falta de fé, talvez. Eu sou como Mateus, metódico, ou talvez Maria Madalena, que passou por alguns processos complicados. Só que a comparação que ninguém consegue fazer é, eu sou como Jesus. E esse é um ponto de problema para nós. Porque se é natural de um filho de Deus, eu preciso pensar que eu estou imitando a Jesus a qualquer custo. João, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai se tornou conhecido e revelou a sua glória. E eu gosto da palavra glória aqui porque ela é traduzida como doxa. E doxa significa reputação. Ou seja, Jesus veio para essa terra mostrar a reputação de Deus. Mostrar como Deus habita no meio do seu povo. Ele viveu uma vida normal, como Deus agiria com o seu povo. Então, não tem como nós vivermos uma vida normal sem buscar Deus como Ele realmente é. Porque isso é normal, é isso que Deus tinha para nós desde o começo, antes da fundação do mundo. E aí a pergunta fica, mas se nós somos tão normais, para que serve ou o que é a igreja? E a resposta é muito simples. A igreja nada mais é do que o ajuntamento dos normais. Então é um bando de gente que entendeu que é normal, que é filho de Deus, que não vai agir anormalmente como as outras pessoas desse mundo, mas vai agir de acordo com uma cosmovisão bíblica. Então, brother, deixa eu te dizer uma coisa. Pagar os seus impostos não te faz um cristão. Te faz uma pessoa normal. É óbvio que tem que pagar seus impostos. Você não trair a sua namorada ou seu namorado não te faz um excelente cristão. Isso é óbvio que precisa acontecer. Isso é normal de todo filho de Deus. Cumprimentar os seus vizinhos não é extraordinário, é normal. Você precisa cumprimentar as pessoas que estão ao seu redor. E aí, quando a gente tem essa perspectiva, eu consigo entender a frase de John Piper que diz o seguinte: o cristianismo não é uma religião de uma fé do fazer, mas é uma religião de quem eu devo olhar. Ou seja, quem nós estamos olhando, quem nós estamos contemplando, é isso que nós vamos nos tornar. E aí chega a grande pergunta que eu falei que eu responderia para vocês. Qual que é então o propósito? O que Deus quer para a minha vida? E essa é a pergunta que todo cristão faz. O que Deus quer de mim? Para que eu fui criado? E aí a gente nega algumas coisas que são básicas na vida de um cristão. Então, por exemplo, a gente precisa separar aquilo que é o chamado geral de Deus para minha vida e o chamado específico de Deus para minha vida. Faz sentido o que eu estou falando? Então, o chamado geral de Deus é aquilo que ele tem como em conjunto para toda a sua igreja. Viver em santidade, ter tempo de leitura e de oração diariamente. E aí aqui existe uma máxima que é muito importante, e anota isso. Quem anda com Deus cultiva intimidade com Ele diariamente. Então, o chamado geral de Deus para a sua igreja, para os seus filhos, é uma relação eterna, intensa e constante todos os dias. Meditar na palavra é extremamente importante. Obedecer à vontade de Deus é extremamente importante. Guardar os mandamentos, viver em santidade, isso é o chamado geral de Deus para nós. Amor ao próximo e ao serviço. Ei, se você consegue dizer que tem ranço de alguém, sinto muito te dizer, mas isso não é cristão. Isso é antibíblico. Você deve amar as pessoas e servir as pessoas. João 13 e versículo 35 diz o seguinte: nisto conhecerão todos aqueles que são meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. Quem ama a Deus, ama as pessoas. Então, o chamado geral para nós é uma vida de devoção à presença de Deus, coram Deus. É você buscar a Deus, você ser um representante, o embaixador de Cristo Jesus aqui nessa terra. Faz tudo o que eu estou falando? E aí, o segundo chamado, e esse é o específico para cada um de nós. Então, o chamado é uma visão específica ou uma visão secundária. Não quer dizer que ele não é importante, mas quer dizer que no plano geral de Deus, aquilo que Deus tem só para você entra em segundo plano. Porque Deus não vem buscar um membro, Deus vem buscar a sua igreja. E a igreja ela é feita de muitas pessoas.
É aquilo que a gente falou, é o ajuntamento dos normais. Então, para mim entender o propósito da minha vida, o que Deus quer para mim, nós precisamos fazer 3 perguntas básicas. A primeira delas é: o que é que eu recebi da parte do Senhor? Então, ninguém chega na presença de Deus de mãos vazias e sai de mãos vazias. Todos nós vamos lá e derramamos algo para o Senhor. Mas é bem verdade que, independente se você leva ou não leva algo para a presença de Deus, você não sai de lá do mesmo jeito. Faz o que eu estou falando? Então, eu preciso entender e eu preciso fazer essa pergunta: o que é que eu estou recebendo da parte do Senhor? Então, você já chorou, você orou, você caiu no chão de tanto poder e o Espírito Santo está falando com você e você precisa se perguntar: o que é que o Espírito Santo está me entregando aqui? Aonde eu estou sendo inserido que ele precisa que eu então manifeste a graça e a glória dele? Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Então, o dom que nós estamos recebendo do Senhor e o dom que nós já recebemos, ele não é para benefício próprio, mas ele serve para nós analisarmos as esferas onde nós estamos sendo colocados e servir a comunidade, servir as pessoas. Se eu respondo essa primeira pergunta, eu consigo fazer a segunda pergunta. Você está me acompanhando? Que é: quais ações eu preciso mudar? Então, às vezes você se encontra com a presença de Deus e você pensa: cara, eu preciso modificar minha vida. Cara, eu entendi que Jesus tem muito mais para mim. O que eu faço agora? A gente chama isso na teologia de janela de fé. Essa janela de fé é o período onde você está empolgado com aquilo que o Senhor colocou no teu coração e o tempo de resposta que você vai aplicar aquilo que Ele colocou no coração. Então, sabe quando você está empolgado porque você já sabe como vencer aquele pecado? Cara, acabou. Agora eu sei como é que eu vou vencer e você está louco para enfrentar qualquer tipo de inimigo e pecado porque você está com o sangue fervendo. Só que aí você espera para responder a esse chamado e essa convicção de uma maneira um pouco mais lenta. E aí você tem convicção sem ação. E a convicção sem ação, ela só traz arrependimento emocional, mas não traz transformação. Vou repetir para você. Se eu tiver convicção daquilo que o Senhor está me entregando, mas eu não tiver uma ação, eu vou aproveitar essa janela de fé para aplicar aquilo que o Espírito Santo está colocando na minha vida, eu tenho arrependimento emocional, mas eu não tenho transformação. Então, eu preciso entender o que eu estou recebendo da parte do Senhor, eu preciso ver na minha vida o que é que eu preciso mudar, vencer meus vícios, meus medos, meus pecados, as minhas ansiedades, e aí eu vou chegar para a terceira, e eu acho que é uma das mais importantes perguntas. Quais desconexões eu preciso fazer? E aí anota isso. Na presença de Deus, o discernimento espiritual se acende. Então, quando você se relaciona com a presença de Deus, algumas coisas começam a acender dentro de você. Amizades que precisam ser cortadas. Então, existem amizades que não fazem mais sentido. E não porque são ruins, mas é porque elas serviram por um período e agora você vai avançar a um próximo nível, next level, para aquilo que Deus tem para você. Hábitos que não combinam com você e você precisa alterar, ou seja, você está se transformando em uma pessoa mais parecida com Jesus. E para você ser mais parecido com Jesus, algumas disciplinas precisam aparecer. E disciplina não é algo ruim. Disciplina vem de discípulo. Todo discípulo de Jesus, ele é disciplinado. Ele promove hábitos que modificam a sua vida e a sua história. Faz sentido o que eu estou falando? E por último, ambientes que você precisa deixar. Talvez a sua comunidade de fé, ou talvez a célula que você pertencia, ou talvez o grupo de amigos que você pertencia, vão ter que ser alterados. E não quer dizer que lá é um lugar ruim, que você tem que abandonar a igreja. Não é isso que eu estou falando. Mas existem alguns ambientes que eles te permitem ser o teto e não o chão. Então desconfie de líderes que são o seu teto e não o chão para que você possa ir mais longe. Uma liderança servidora, uma liderança que é como Jesus, ele é chão para que outros possam ir além. Afinal, foi o que Jesus disse, não é verdade? Olha, vocês farão obras maiores do que eu. Então, quando eu faço essas 3 perguntas, eu consigo entender aquilo que é o chamado específico para a minha vida. Como que eu entendi que eu deveria discipular pessoas e que eu deveria começar talvez um podcast? Quando eu comecei a perceber que eu tinha muitas perguntas, e eu sou muito questionador, que eu fiz ao longo da minha vida que eu já tinha a resposta.
mas tinha muitas pessoas que não tinham as respostas para as mesmas perguntas que eu. O que eu comecei a fazer? Eu aproveitei essa janela de fé e comecei a trazer as respostas que muitos de vocês têm. E hoje eu procuro ser a resposta para essa geração, uma resposta que Deus colocou para esse mundo. Até que Ele volte, eu continuarei fazendo isso. Então eu comecei jogando sementes e eu comecei a perceber que eu tinha habilidades. E essas habilidades então me faziam cada vez mais me desenvolver e exercer o serviço para a comunidade e para as pessoas ao meu redor. E foi a partir disso que eu fui entendendo que o Senhor me chamou para fazer discípulos e para cuidar dessa geração de adolescentes e de jovens. Porque se eu não cuidar da geração de pregadores que está vindo, eu terei problemas com a geração de pecadores que vão se tornar. Essa é o grande chamado da igreja. Eu preciso ter essa cosmovisão. Deus tem um chamado geral para toda a sua igreja, relação e santidade com Ele. Mas o chamado específico, cada um de nós temos. E deixa eu te contar, não existe nada mais prazeroso do que saber por que você foi criado. E você foi criado primeiramente para ser filho de Deus. Segundamente, para ser servo até que Ele volte. Sirva com alegria, sirva os outros. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas com certeza você conhece pessoas que têm essas mesmas perguntas. Eu vou te pedir um favor. Tá te abençoando? Cara, compartilha com outras pessoas. Porque tem muita gente que precisa entender para que foi chamada e qual que é o propósito de cada um que Deus tem para sua vida. Vá em paz, até o próximo episódio. Valeu!